Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de abril. Hoje é dia 9 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 24ª aula discursiva Paraná. E o tema dessa aula de hoje será a parte introdutória do direito administrativo. Direito administrativo. Recapitulando ontem o que nós vimos que a expressão administração pública, ela tem um sentido lato sensu. A administração pública, ela tem um sentido lato sensu e que ela engloba o governo como administração pública em sentido estrito, correto? Administração pública, sentido estrito. A expressão governo, ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Ela pode ser entendida como atividade, como ela pode ser entendida como também os órgãos, o aspecto subjetivo. A atividade seria o aspecto material, enquanto os órgãos seriam um aspecto, entre aspas, subjetivo, pois sabemos que órgãos não são sujeitos. Pessoas, órgãos, né? Pessoas e órgãos. Pessoas e órgãos. Órgãos, pessoas. Então, aqui é o aspecto subjetivo. A função do governo é traçar as diretrizes que serão executadas pela administração. Então, essa administração pública, que tem esse sentido estrito, ela vai ter uma concepção, uma dimensão também da mesma forma material e uma dimensão subjetiva. A administração pública é entendida como atividade. A administração pública é entendida como agente, órgãos e pessoas. Órgãos, pessoas e agentes. Órgãos, pessoas e agentes. E essas atividades, quais seriam? O serviço público, nós falamos sobre isso. O serviço público. Vamos seguindo aí, por favor. A polícia administrativa. Polícia, na verdade, tem a ver com fiscalização, correto? Polícia administrativa, poder de polícia. O fomento e a intervenção. E o sentido subjetivo, nós teríamos os órgãos, as pessoas e os agentes, correto? Esse é o primeiro passo, o primeiro quadro. Paralelamente a essa estrutura, nós temos que ter em mente uma outra estrutura que vai nos trazer outros conceitos. Qual seria essa outra estrutura e quais seriam estes outros conceitos? Bom, essa outra estrutura e esses outros conceitos diz respeito a quem vai exercer a determinada atividade ou uma determinada atividade. Esse sentido objetivo, eu apaguei o quadro aqui, mas eu quero só mencionar para vocês. O sentido objetivo, então, que é o sentido material, o sentido que tem a ver com a função, também conhecido como sentido objetivo. Sentido material, objetivo, funcional. Ele não se confunde, né, com o sentido subjetivo. Sentido subjetivo, formal, outro nome também que se dá orgânico.
E essa administração pública, quando no Brasil nós estivermos a tratar de administração pública, nós estamos a tratar, quando estivermos a falar de administração pública de distrito, nós não estamos nos referindo ao critério objetivo, nós estamos nos referindo ao critério subjetivo, formal, orgânico, porque este é o sentido dessa expressão aqui no Brasil, administração pública. Então, estamos tratando. O que seria essa administração pública? Quem são as pessoas que compõem? São os órgãos. Esses órgãos eles podem ser tanto da estrutura direta do Estado, da estrutura do Estado, como também eles podem ser órgãos da estrutura de outras pessoas, da indireta do Estado, as pessoas e os agentes, as pessoas. Então, nós temos a administração pública englobando todas essas figuras, no sentido subjetivo. Então, vamos falar sobre a administração direta. Quando centralização administrativa? Administração pública. O que é centralização administrativa? Centralização administrativa. A centralização administrativa, nós falamos sobre isso, é quando o próprio Estado ele exerce a atividade, é a atuação da própria administração. Ele exerce a atividade de forma direta. Uma palavra que identifica essa centralização administrativa é direta, é o próprio Estado. Ele vai exercer através tanto dos seus órgãos, quanto através dos seus agentes, Então, por exemplo, a União. A União é uma pessoa jurídica de direito público, interno, nos termos do artigo 41 do Código Civil. A União, quando presta um determinado serviço ou exerce uma determinada atividade, ela vai exercer, por exemplo, através de uma secretaria, que no caso, não uma secretaria, perdão, secretaria no âmbito estadual. Mas temos secretarias também na União, claro. Mas o que eu estou me referindo? A atividade vai ser feita, promovida por um determinado ministério. Esse ministério ele tem uma natureza, a natureza jurídica do ministério é a natureza de um órgão, que é um complexo, uma especialização funcional de uma determinada atividade, correto? Então é isso que é a centralização administrativa, é aquela atividade que é prestada diretamente pelo Estado, através de seus órgãos e agentes. Quando estamos a falar de centralização administrativa, estamos a falar de execução, Execução direta. Execução direta. Execução direta. As canetas não estão boas. Deixa eu ver. Execução direta. Deixa eu trocar aqui o cartucho. Essa aqui está carregada. Essa aqui. Essa aqui está melhor. Execução direta. Então é isso. A centralização é uma forma de atuação administrativa, o Estado executa suas tarefas diretamente, correto? Na centralização administrativa, quando estivermos a falar centralização administrativa, nos vem à mente um outro instituto, uma outra situação, um outro fenômeno. Desconcentração. Desconcentração tem a ver com a especialização funcional e com o surgimento de órgãos. Plexo de competências. Plexo de competências significa o seguinte: feixe de competências. Correto? Nós temos aquela pessoa e dentro da pessoa nós temos diversos órgãos.
há uma especialização em função da atividade a ser prestada. O que ocorre, e essa atividade, essa relação órgão-pessoas, né, a pessoa e órgão, ela é uma relação hierárquica. Ela é uma relação de dependência. É importante nós sabermos essa relação da pessoa e do órgão. O órgão pertence à pessoa. Já, por outro lado, nós vamos ter a descentralização administrativa. Descentralização administrativa é quando o Estado transfere para outras pessoas, então, a execução da atividade. Então, aqui na descentralização, nós vamos ter a execução indireta. E quem promove? Aí nós temos autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse é o objeto do nosso estudo. Então, nós vamos ter essas 4 figuras que vão promover, que vão exercer, que vão executar a atividade estatal de forma indireta. A relação na descentralização administrativa é de pessoa para pessoa, correto? Portanto, o órgão ele não é pessoa, ele é órgão, enquanto a autarquia, a fundação, empresa pública e sociedade de economia mista são, sim, pessoas. São pessoas. Se elas são pessoas, nós não vamos ter uma hierarquia, nós vamos ter a vinculação. A vinculação. Não vai ter dependência, não vai ter subordinação. Subordinação. Nós temos aqui simplesmente a vinculação e o controle que vai ser exercido pela pessoa estatal para essa outra pessoa será um controle finalístico. Essas expressões são muito importantes. Controle finalístico. Finalístico. A mesma coisa que tutela ministerial. Os senhores têm que ter em mente essas expressões, elas são muito importantes. Vinculação, controle finalístico, tutela ministerial. Agora, como eu posso transferir, como eu faço essa descentralização administrativa? Essa descentralização, ela pode ser de 2 maneiras. Isso aqui é chato pra caramba, mas é obrigatório decorar. A delegação, ela pode ser por outorga. É só isso aqui. É tranquilo essa parte. Só que essa definição aqui, essa delegação por outorga, é o seguinte. Ela tem um nome que é descentralização por serviços, que é igual a descentralização por serviços. Como funciona essa descentralização por serviços? Essas pessoas de direito público interno, elas vão criar essas outras pessoas, mediante lei. Então, nós vamos ter aqui uma criação por lei e vamos ter a transferência tanto da titularidade quanto da execução do serviço. Tanto da titularidade
quanto da execução do serviço. Então, essa descentralização, ela pode ser uma delegação por outorga. Essa descentralização, ela pode se dar pela delegação. A descentralização, a descentralização, ela pode ser por outorga. Ela pode ser por outorga. Como é essa descentralização? O nome dessa descentralização é descentralização por serviços, tipos. Então, esse aqui é o primeiro tipo. Outorga, descentralização de serviços. Como assim? A entidade cria ou autoriza a criação, e vamos saber disso daqui a pouco, e transfere tanto a titularidade quanto a execução dos serviços. Cria, transfere titularidade, execução, cria ou autoriza por lei. Cria por lei, autoriza por lei. Ok. Essa é a primeira situação. Como ocorre a descentralização administrativa? A descentralização administrativa, ela ocorre ela pode ser uma descentralização por outorga. O que significa eu dizer descentralização por outorga? Significa dizer que o ente público, a pessoa jurídica de direito público, ela através de uma lei, ela criou uma pessoa jurídica, no caso a autarquia, e ela autorizou a instituição dessas outras pessoas jurídicas e, além disso, ela transfere tanto a titularidade quanto a execução dos serviços. Ah, ótimo. Mas, assim, muitas das vezes as pessoas falam assim, outorga por concessão, outorga. Essa expressão, quando eles usam outorga por permissão, isso é equivocado. Isso não é um termo técnico administrativo, do direito administrativo. Ele está falando assim, transferência. Usa a expressão outorga, aqui no mundo leigo, no sentido de dar, de transportar, de transferir. Mas aqui ele tem um sentido próprio. Outorga significa descentralização por serviços, significa criar por lei ou autorizar em lei, e significa transferir titularidade e execução de serviços. Ué, cadê? Deixa eu mandar lá. Daqui a pouco eu mando. Deixa eu mandar um quadro para vocês. Uhum. Vamos lá. Vou apagar aqui, nós já sabemos o que é centralização administrativa, é a prestação do serviço, é a execução do serviço diretamente, através de órgãos e agentes, mais diretamente. Ou então por descentralização, que pode ser por outorga, aí o nome disso é descentralização administrativa. Descentralização tem a ver com outra pessoa, então relação pessoa a pessoa, e aí temos, se é relação de pessoa a pessoa, nós vamos ter vinculação, nós não vamos ter hierarquia, nós vamos ter controle finalístico, nós não vamos ter dependência e subordinação. Controle finalístico ou tutela ministerial, é a forma de controle que o Estado exerce de alguma forma, é a forma de ingerência do Estado em relação a essas pessoas que foram ou criadas pela lei ou autorizadas em lei. Então vamos continuar aqui, porque isso é simples. Então estamos falando da descentralização. Como ocorre a descentralização? Descentralizar é dizer o seguinte, que a atividade será praticada por uma outra pessoa. Ótimo. Perfeito. E desconcentrar, que será praticada por vários órgãos. Simples assim.
Nós estamos a tratar da descentralização administrativa e os tipos. A descentralização ela pode ser por outorga, tá? Que acabamos de falar. É a descentralização por serviços. Ou então, a descentralização, ela pode ser também, tem uma outra expressão, por delegação. Isso aqui é muito técnico, mas isso aqui é uma doutrina já assentada, correto? A descentralização por delegação, se a por outorga é descentralização por serviços, a descentralização por delegação ela é conhecida como descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Então, eu vou ter uma descentralização que será por outorga, que vou criar e vou transferir a execução e a titularidade, e uma descentralização por delegação, também é chamada de descentralização por colaboração. Nesse caso, o poder, a pessoa jurídica, ela vai atribuir a uma pessoa jurídica de direito privado, que não é aquelas que nós vimos, não é aquelas outras, mas é uma pessoa jurídica de direito privado, simplesmente a execução e não a titularidade. Execução, mas não a titularidade. A execução, mas não a titularidade. Então, essa é a por delegação, né? Vocês se lembram que eu falei que a outra ocorria por lei? E essa vai ocorrer como? Essa vai ocorrer por contrato, por ato unilateral. O contrato, ele tem um tempo determinado. O ato unilateral, ele não tem um tempo determinado e pode ser revisto a qualquer tempo. Terminado. E pode ser revisto a qualquer tempo. Ok. Se ele é um contrato, qual seria o nome dessas figuras por contrato? Eu vou ter tanto uma permissão quanto uma concessão. E se for por ato unilateral? Aí eu tenho uma autorização. Então, se pedirem aos senhores para diferenciar autorização, permissão e concessão, os senhores já podem falar que a descentralização ela pode ser por outorga, como ela pode ser por delegação, que também é conhecida como descentralização por colaboração. Nesse caso, o Estado vai transferir a uma pessoa jurídica de direito privado a execução e não a titularidade do serviço público. E quando ele transfere, essa transferência dar-se-á ou por contrato, nesse caso, sempre com tempo determinado, ou por um ato unilateral, que não terá um tempo determinado, uma vez que pode ser revisto a qualquer tempo. Se for por contrato, as figuras nos institutos, né, da descentralização por delegação que ocorrem mediante um contrato, ou será a permissão ou será a concessão. A descentralização por delegação que ocorre por ato unilateral, no caso, vai ser a autorização. Então, é isso que nós temos que ter em mente agora. É a descentralização por colaboração, o poder público atribui a uma pessoa jurídica de direito privado a execução do serviço, e pode ser por contrato, que no caso vai ser a permissão ou a concessão, ou então
pode ser por ato administrativo, né? Por ato administrativo. Se não tem tempo determinado e pode ser revista a qualquer tempo, essa autorização ela tem uma característica. O nome de não tem tempo, na verdade, faltou a palavra aqui, tempo. Não ter um tempo determinado e poder ser revista a qualquer tempo, o nome disso é ser precário. Então, aqui nós temos que a autorização ela é precária. Ela é autorização precária. Nessas figuras, nós estamos falando de pessoa para pessoa, correto? Pessoa para pessoa. Não há hierarquia. Não há hierarquia. Não há subordinação. Não há hierarquia, não há subordinação, mas há vinculação. Eu falei anteriormente, há vinculação. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. A descentralização por serviços pressupõe a existência de uma lei criadora ou uma lei autorizadora, correto? E a transferência da titularidade e da execução. Já na delegação, conhecida como descentralização por colaboração, a transferência, o poder público atribui a uma pessoa jurídica de direito privado a execução, mas não a titularidade, mediante um contrato por tempo determinado, né? Aí nós teríamos a permissão ou a concessão, ou por um ato unilateral. Precário, uma vez que pode ser revogado a qualquer tempo. A transferência não é por tempo determinado, é por tempo incerto. Vamos adiante. Agora que nós já sabemos isso, vamos Professor, falar. Pois não. Posso tirar uma dúvida? Pode. Então, a descentralização é a transferência de pessoa para pessoa da atividade administrativa. E ela comporta controle finalístico ou vinculação ou tutela ministerial. E ela pode ser de dois tipos: a descentralização por serviços, também chamada de descentralização por outorga, ou ela pode ser descentralização por delegação, também chamada de por colaboração. Perfeito. No primeiro caso, na descentralização por serviço ou por outorga, não há hierarquia, né? Vez que se trata de pessoas diferentes. Em todos. Em todos. Então, mas nas duas, né? Não há hierarquia porque se trata de transferência de pessoa para pessoa. Sim. Mas há o controle... existe vinculação e controle finalístico e tutela ministerial nas duas. Você falar controle finalístico, isso aí é atributo da descentralização do gênero, é atributo do gênero. O controle finalístico, o sinônimo do controle finalístico, o controle finalístico, na verdade, ele revela uma vinculação. Então, nós temos que ter em mente vinculação a ensejar controle finalístico. Um outro nome para controle finalístico, um outro sinônimo, é tutela ministerial. É a mesma coisa, ou tutela... Professor, então, eu só queria saber uma coisa. Se a gente estiver fazendo, que essa é uma aula de discursiva, uma dissertação para falar sobre a atividade notarial e registral, que tem assento na Constituição, artigo 236. A gente pode falar que é uma atividade administrativa, né? Faz parte daquela função administrativa, só que descentralizadamente, transferida para outra pessoa,
Mas aí ela vai ser de qual tipo? Ela vai ser do tipo descentralização por delegação ou por colaboração? É isso? Olha só, Elisa, você não pode fazer essa conclusão para o serviço notarial e registral. Sabe por quê? Porque é Essa sui construção generis. teórica, É sui generis, não é? exato, ela é uma delegação sui generis. Porque essa construção teórica, ela se aplica especificamente para o direito administrativo, correto? Para as concessionárias, para, por exemplo, as permissionárias, para os entes autorizados, para os delegatários, mas esse delegatário que nós estamos tratando aqui, concessionária, permissionária e autorizatária, ele não é o delegatário da serventia, correto? É uma outra, embora o nome seja o mesmo, as relações jurídicas, o feixe, o plexo, o complexo de normas que são aplicáveis aos permissionários, concessionários e autorizatários, eles, ou seja, descentralizados por delegação, é distinto da relação serventias extrajudiciais, delegatários desta atividade e Estado. Professor, então, se a gente estiver fazendo uma redação, a gente pode até falar que se trata de uma, no caso da atividade notarial registral, se trata de uma descentralização para a execução da atividade notarial e registral do tipo sui generis, com assento constitucional no artigo 236, Exato. e regulada em lei própria, né? Aí a gente vai falar da 8935. Mas aí a gente fala que há a transferência da execução e da titularidade ou só da execução? Pois é. Espera aí, deixa eu tentar achar um voto aqui do ministro Carlos Aires Brito. Eu acho que está por aqui. Achei. Olha só, se você quer falar sobre esta situação, porque aqui nós não estamos falando sobre o regime jurídico. Essa delegação ela não diz respeito ao regime jurídico dos notários e registradores. Mas já que você tocou, e é isso imprescindível, eu vou usar esse voto aqui do ministro e vou fazer um quadro comparativo. Mas eu não quero que vocês pensem em delegatários de serviços extrajudiciais como sendo essa descentralização por delegação que estamos a tratar aqui, correto? Ela também, de certa forma, há uma transferência, né? Transferência a um particular de um serviço público. Isso você vai, a execução fica com o particular, mas eu não saberia dizer para você a respeito se a titularidade seria ou do particular ou do Estado. Até mesmo. Professor, eu acho que a gente vai ter que falar que a titularidade continua do Estado, porque foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal naquele voto que ele determinou a responsabilidade do Estado, e lá ele trata, no artigo 37, parágrafo 6º, ele trata das pessoas jurídicas. Então, seria, no caso, a titularidade permanece com o poder público, né? Sim, exatamente. Exatamente. Muito obrigada e desculpe atrapalhar o andar. Não, foi super bem-vindo, não tem problema nenhum, não. Eu vou ler esse voto aqui, na verdade, eu vou fazer melhor que isso. Eu vou tirar essa foto para vocês e vou mandar para vocês e depois eu vou fazer um quadro dessas regras aqui e vou pedir para vocês irem seguindo. Eu acho que eu tenho ele aqui, professor. Você tem? Que coisa boa. Eu vou encaminhar aqui, ver se eu consigo procurar aqui. Mas Tá? Não, mas eu tenho aqui, tá fácil. Preocupa não. Aqui tá super tranquilo, eu vou até mandar a foto.
Esse voto aqui, ele é um dos votos mais importantes para a nossa atividade. Mas a gente está agora tratando de uma outra coisa, tá bom, Elisa? Quero que isso fique bem claro para você. Vamos lá. Então, já falamos sobre a centralização administrativa, a descentralização administrativa, a desconcentração administrativa. Já falei sobre a tutela. A tutela tem a ver com descentralização, com controle finalístico, com supervisão ministerial, relação de vinculação. Ao contrário, eu vou fazer até esse quadro. Uma coisa, pessoal, será que eu tirei essa foto aqui? Elisa, você sabe por que a gente está tendo essa discussão? É o seguinte, é porque o direito ele é muito amplo e cada um dos ramos do direito ele tem regras, institutos próprios, correto? Então, por exemplo, os princípios aplicáveis ao direito do trabalho eles são díspares, distintos dos princípios. Não estou criticando de forma alguma, não. Eu só estou tentando trazer alguma colaboração para essa nossa discussão, porque eu acho que aqui o momento é esse mesmo. São princípios, por exemplo, distintos do direito civil ou das relações entre particulares. O direito administrativo ele tem um determinado regramento que é bem distinto, por exemplo, do regramento do direito do consumidor, por exemplo, ou então mesmo do direito civil. E aí nós temos essas discussões. Será que seria adequado nós tratarmos os delegatários dentro do âmbito do direito administrativo? Falar em delegação. Sim, a gente fala em delegação, mas será que ele seria um autorizatário? Porque permissão e concessão, a gente imagina que são pessoas jurídicas. O autorizatário seria a pessoa física, mas por outro lado, o autorizatário, ele é precário. Será que o vínculo daquela pessoa é precário? Aquele vínculo é precário? Não, aquele vínculo não é precário. Então ele não teria. Será que é ato unilateral? O ato unilateral ou seria uma natureza de certa forma contratual? Porque eu fui lá tomar posse, eu fui nomeado, tomei posse. Será que não tem um aspecto volitivo do delegatário para com o Estado? Não sei. A gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que é muito particular, entendeu? A classificação ela serve para agrupar algumas coisas, mas muitas destas outras coisas elas não vão se adequar, elas não vão entrar dentro de uma classificação. Vamos falar aqui um quadro que só para nós termos em mente. A tutela ela é diferente de eu dizer autotutela. A tutela é diferente de eu dizer autotutela. O que significa eu dizer tutela ou então autotutela? O que significa dizer isso? Ó, a tutela tem a ver com descentralização, descentralização. Tem a ver a tutela com controle finalístico. Tem a ver também com relação de vinculação. Já, por sua vez, a autotutela ela tem a ver com a desconcentração. Ela tem a ver também com o controle hierárquico. Ela também tem a ver com a relação de subordinação.
Então, é esse quadro que os senhores vão ter que ter em mente. Ó, Professor, eu só não entendi a primeira palavra que está escrita lá no alto da lousa em azul. descentralização. 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 Vamos lá. Nós vimos, agora é o seguinte. Vamos para a parte, terminamos aqui. Já mandei a foto para vocês. Deu tudo certo. Agora, os senhores vão observar o seguinte. Que nós temos essa descentralização. Essa descentralização ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma descentralização por outorga, que é a descentralização por serviços, ou então ela pode ser uma descentralização por delegação, que é uma descentralização por colaboração. Quando eu promovo essa descentralização dos serviços, eu vou transferir tanto a titularidade e a execução. E pressupõe-se a existência de uma lei para criar a pessoa jurídica. A lei é um instrumento adequado para a criação e, por outro lado, a autarquia só vem a existir se for criada por lei. Então, nós temos a lei criando a autarquia e a lei autorizando a criação da fundação, da empresa pública e da sociedade de economia mista. E aí eu vou pedir aos senhores para que os senhores artigo 37 da Constituição, os senhores se dirijam, se reportem ao artigo 37 da Constituição. Nós vamos dar uma olhada aqui, ao tratar da administração pública. Essa administração é atividade ou pessoa? Pessoa. Não é o critério subjetivo que nós adotamos da administração pública. Eu estou dentro de onde a administração pública? Da organização político-administrativa do Estado. Correto? Administração política e administrativa do Estado. Eu falo da União, dos estados, do DF, do município, depois da administração pública. Não estou falando dos poderes. Este não é o momento na Constituição de tratar dos poderes. Então, nós temos que a criação da administração da indireta está disciplinada no artigo 37, 19. Somente por lei específica cria-se autarquia. Então, nós vamos ter lei específica, autarquia. E também lei específica cria autarquia. Lei específica autoriza a criação, de quem? Autoriza a criação de fundação. Fundação
Empresa pública, sociedade de economia mista. Olha só. Essa pessoa jurídica que foi criada, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito público. E essa pessoa que foi criada é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, aqui nós temos a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Então, nós temos a autarquia. Entretanto, há uma possibilidade de uma lei específica criar uma autarquia, uma outra autarquia, na verdade, outro tipo de autarquia, uma autarquia fundacional, criar uma fundação. Então, a letra da Constituição é essa. E agora? E da fundação? Se ela cria uma fundação, essa fundação, lei específica, é uma fundação autárquica. Autárquica. Então, ela vai ser uma pessoa jurídica de direito público. Vamos voltando? A Constituição diz que lei específica cria autarquia. Essa autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. A Constituição diz que lei específica autoriza a criação de quê? De fundação, de empresa pública e sociedade de economia mista. Essa fundação é uma fundação pública, que eles falam fundação pública de direito privado. É uma fundação de direito privado. É uma fundação pública de direito privado. Entretanto, a lei pode também criar uma fundação. Mas, nesse caso, quando é a lei que cria e não autoriza, essa fundação ela vai ter uma natureza autárquica. Ela vai ser uma fundação autárquica. Ela vai ser como se fosse uma autarquia. E ela vai ser, portanto, essa fundação, uma pessoa jurídica de direito público. Então, é aqui que nós falamos, é a fundação pública de direito público. E aqui é a fundação pública de direito privado. Vocês entenderam a diferença? Só que isso não é falado aqui na Constituição. Mas isso é assentado, já é. Não há controvérsia em relação a essa forma de criação. Esse é o primeiro ponto. Nós já falamos como vão ser criadas as autarquias, e essas autarquias elas vão ser criadas por lei. E se porventura forem criadas fundações por lei, essas fundações serão fundações autárquicas. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Se eu preciso, para criar uma autarquia de uma lei específica, para eu extinguir a autarquia, eu também vou precisar de uma lei específica. Se eu preciso de uma lei específica para autorizar a criação, eu vou precisar também de uma lei específica para autorizar a extinção. Portanto, nessa situação de criação extinção, eu vou adotar um princípio. O nome desse princípio é simetria. Simetria. Um outro ponto. De quem é a iniciativa dessa lei? De lei específica. De quem tem a iniciativa? A iniciativa, regra geral, é do chefe do Poder Executivo, da União ou dos estados, governador, ou dos municípios. É o chefe do Executivo. Chefe do Executivo. Então, nós estamos aqui tratando do artigo 37, da forma, estamos dentro da estruturação da descentralização administrativa. Eu estou tratando de descentralização por serviços, não é a descentralização por outorga ou descentralização por serviços, em que há uma lei que vai criar ou vai autorizar a criação e
vai existir duas pessoas. Então, o artigo 37, 19, vem tratando qual lei será essa específica para criar, lei específica para autorizar. E a criação e extinção deverão ser simétricas. Tanto para a criação eu preciso de lei específica, como também para a autorização eu preciso de lei específica, quanto para a extinção. Eu preciso, para extinguir a autarquia, uma lei específica. Eu preciso, para autorizar a extinção de uma fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, uma lei específica. De quem é a iniciativa dessa lei? Chefe do executivo, chefe do poder executivo. Fundações públicas. O que ainda diz o artigo 37? Que lei complementar vai definir a área de atuação. Não é? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Lei complementar para as fundações definirá a área de atuação. E a criação de subsidiária? Nós temos no artigo 20, já vamos terminar. Então, aqui nós temos o primeiro. Então, aqui é o... E aqui o 20, nós temos a questão das subsidiárias. O professor, Pois não. essa lei complementar que vai definir a área de atuação é tanto para as fundações públicas e privadas? Não, só mesmo para a fundação pública. Pública, tá, Ó, obrigada. a fundação privada, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, nós vamos ter Aí é três Código figuras. Civil. Aí é Código Civil. Nós vamos ter fundações públicas. E nós vamos ter fundações privadas. As fundações públicas são essas que estou a tratar. Se elas forem de direito público, são as fundações autárquicas, natureza de autarquia. E se elas forem as fundações públicas de direito privado, são essas fundações. São essas aqui. Concordam? E as fundações privadas, obviamente, elas são de direito privado. Ficou claro? Nós vamos ter fundações públicas. Essas fundações que estamos tratando no artigo 37 são as fundações dentro do contexto de descentralização, outorga por serviços. Descentralização por outorga, descentralização por serviços. Essas fundações são fundações públicas. Estamos tratando de fundações públicas. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Estamos no âmbito do direito administrativo. Entretanto, o fato de haver essa descentralização não quer dizer que elas não possam ter uma estrutura de direito privado. Elas podem ter a estrutura de direito privado. Porque a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado, que é essa, todas têm a estrutura de direito privado. A outra, que é pública, mas de direito público, são as autarquias, são as fundações autárquicas. Correto? Simples assim. Simples assim. Mas vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Criação de subsidiárias. Depende da autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Eu posso, na lei específica que criou a autarquia, trazer já autorização para ela participar, para ela criar subsidiárias, se for o caso. Não consigo vislumbrar isso se aplicar para a autarquia, mas para a empresa pública e sociedade de economia mista. Mas ele fala das entidades anteriores.
As entidades anteriores são autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista. Correto. E as autarquias fundacionais também, professor, entrariam aí, apesar de a Constituição não falar? Sim, as autarquias fundacionais, na verdade, elas são espécies do gênero autarquia. Sim, elas entrariam. Você pode, no próprio instrumento, na própria lei que cria a autarquia fundacional e a autarquia, você trazer a autorização de criação de subsidiárias. Não é necessário uma específica autorização legislativa para cada subsidiária que a pessoa jurídica integrante da indireta pretenda criar. Correto? Ok. Agora, já que estamos falando sobre isso, só vou falar mais um ponto e nós vamos fazer um intervalo. Rápido. Vou tirar uma foto, se é que eu já não tirei, deixa eu ver. Já mandei a foto para vocês. Agora, eu vou fazer o seguinte. Quais seriam as características dos pontos comuns entre as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Pessoal, em que pese vozes autorizadas em sentido contrário, vozes discordantes, indireta são só essas quatro. São só essas quatro. Ponto final. São só essas quatro. A gente fala que as fundações autárquicas, elas são autarquias, né? Então, não seria uma nova espécie. Quais são as características comuns da indireta? Características comuns das indiretas. Vamos lá. Primeira característica delas. Quais são essas indiretas? E são as quatro. Vamos. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. FEPS, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas. Primeiro, são todas pessoas jurídicas. Todas pessoas jurídicas. Todas também têm um patrimônio próprio. Além delas terem patrimônio, elas têm autonomia administrativa. Então, elas têm as características comuns. Elas são pessoas jurídicas com patrimônio próprio, autonomia. Então, há uma relação, nós já falamos sobre isso. Se elas são autonomia administrativa, a relação delas é subordinação? Não, a relação delas é de vinculação com a pessoa jurídica de direito público. A pessoa de direito público interno. Tutela, controle finalístico, supervisão. Eu vou colocar aqui as expressões, né? Tutela, controle finalístico, supervisão. Tutela, controle finalístico, supervisão. Não há hierarquia, né? Não há hierarquia. Eu vou colocar aqui outras específicas. Os atos sujeitos ao controle
de legalidade, legitimidade pelo Poder Judiciário. Todos os atos dessas pessoas sujeitam-se à fiscalização pelo Poder Legislativo. Sabiam disso? Pelo Poder Legislativo, sim. Sujeitam-se ao controle dos tribunais de contas. Tribunais de contas. Este é mais um. As despesas e as receitas, elas estão previstas no orçamento da pessoa jurídica a que estão vinculadas. No orçamento da pessoa jurídica de direito público externo, União, Estado, DF, município, a que vinculadas. Integram o orçamento da pessoa e devem constar na LOA, né? Obviamente, constar na LOA. Constar na LOA, mais uma colocação. As pessoas, os integrantes, eles se submetem para pertencer, para ingressar nos quadros dessas pessoas ao concurso público. Então, nós temos concurso público. Também nós temos essas pessoas todas, vedação à remuneração de cargos e empregos, vedação à acumulação de cargos e empregos. Ok. Professor, eu só não entendi o que o senhor falou do poder judiciário. Que eu não Elas peguei. estão sujeitos, os atos das pessoas, dessas pessoas, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e da sociedade de economia mista, os atos dessas pessoas estão sujeitos ao controle de legalidade e legitimidade pelo Poder Judiciário. Ok. Essas são as principais características. Eu acho que tem mais uma importante. Regra geral, se submetem a licitação. Regra geral, licitação. E seus agentes públicos. Agentes públicos são funcionários para fins penais. Agentes públicos são funcionários para fins penais públicos. Funcionários. Fins penais. Os agentes públicos são funcionários para os fins penais. Ok.
E o que é o DR ali, professor, por favor? O último aqui, DR. Ó, as despesas e as receitas dessas pessoas jurídicas, elas estão incluídas, elas constam no orçamento daquela pessoa jurídica de direito público interno a que elas estão vinculadas. E essas receitas e essas despesas, inclusive, elas deverão constar na lei de orçamento anual, a lei de orçamento anual, a lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos e já retornamos, tá? Vocês vão acompanhando aí, por favor, 5 minutos mesmo. Vou marcar aqui para a gente terminar. Beleza? Obrigado, Elis. Você está gostando da aula? Então... Nossa, professor, perfeita, porque aquele professor que é magistrado em São Paulo, na 27ª Vara de Família, o Vitor Kimpel, ele falou que ele não concorda com a decisão do STF quanto à responsabilidade do Estado objetiva. E ele criticou por causa da letra do parágrafo 6º do artigo 37, que fala de responsabilidade das pessoas jurídicas. Mas esse é só um fundamento, mas por causa da sua aula, a gente tem tantos outros argumentos para falar que da titularidade, né? A gente estava falando, de acordo com o que se entende por descentralização sui generis, né, da atividade notarial e registral, que tem assento constitucional, regulação e lei própria, o Estado ele atribuiria ao particular somente a execução do serviço, né? Ficaria com a titularidade porque a responsabilidade é dele. Mas esse não é o meu entendimento, é o entendimento do Supremo. Para mim, o Estado o Supremo julgou sem saber o que é o regime jurídico sui generis. Ele não entendeu que o Estado atribui ao particular a titularidade e a execução, os dois. Tanto é que o desembargador Ricardo Henri Marques Dipp fala muito que a característica da atividade é a autonomia, né? Exatamente. Nossa, muito brilhante a conclusão, né? Deixa eu ver se eu já mandei esse quadro aqui para vocês. Elisa, você tem esse pronunciamento aí do Kimpel lá, do Vitor, esse posicionamento dele? O Vitor Kimpel falou isso numa aula de pós-graduação lá do Damásio Educacional. Ah, sim. Esse que é o problema. Ele não escreveu a esse respeito. Mas eu acredito, Fernanda, que ele vai escrever, ele escreve... Migalhas, não é? No Migalhas. Pelo menos uma vez por mês lá no Registralhas, né? As migalhas notariais e registrais dele no Migalhas. Então, eu acredito que lá a gente possa citar lá. Isso foi só um comentário que ele fez. Porque o Vitor, diferentemente do professor Joaquim, ele é uma capacidade, só que ele não tem essa generosidade de começar do A mais B e fazer a gente pensar desde o princípio. Ele dá aula parecendo... Aí ele olha para mim, que eu sou 3 anos mais nova só do que ele, e estava na mesma época que ele na faculdade, então ele fala assim, sabe o professor Tércio, o professor isso, assim, como se ele estivesse falando para um público que sabe. Mas o bom professor, ele não fala só para o público, sabe aquele público insider, entendido? Ele fala para todo mundo. E é isso que o professor Joaquim faz. Isso é uma prova, mais uma,
da grandeza desse homem de bom sucesso com a carreira acadêmica dele, que eu fico impressionada, eu como professora, com a capacidade didática do senhor, professor. Obrigado, Elisa. Ai, Chame a Deus. sua mãe para ouvir, professor. Sua mãe não poderia ter perdido essa. A sua mãe não pode ficar só lendo Não agora. pode ficar de fora. Porque eu e a Fer pensamos a mesma coisa, né, Fer? Só que a gente não consegue falar bonito assim, né? Elisa, sabe o que a Lorena falou? Você escreveu aquele texto, né? Ela ligou para mim, Fê, eu só consegui escrever 4 frases no grupo. Você escreve tudo aquilo, eu me resumo em 4 linhas. O pior é que é porque eu tô com tanta coisa para fazer, que aí foi aniversário do outro professor que eu amo, e aí eu não tinha mais nem o que falar. Sabe quando você já está esgotada, assim? Aí eu falei assim, agora já fui consumida. Nossa, obrigado. Mas é bacana, Elisa, você manifestar o reconhecimento, sabe? Porque, né, eu acho muito bacana. Cada um reconhece e expressa de uma forma diferente, né? Mas você, com esse arcabouço todo seu aí, você fica diferenciada, né? E com isso nós vamos colhendo seus frutos também. Não é só do professor, nós colhemos de você também. Com certeza. É legal. É isso mesmo. Olha só. Antes de eu começar a falar das autarquias, que eu quero falar sobre elas agora, que é a primeira pessoa jurídica de direito público, né? A que é delegada uma atividade, eu quero falar sobre esse voto aqui, porque esse voto, ele é assim, todas as provas têm alguma coisa desse voto. Então, eu vou fazer um esquema, mas vai ser bem rápido, eu não vou tomar muito tempo com ele. Não pode tomar tempo, professor. Vamos lá, Elisa, vamos começar. Todo mundo vai seguindo aí pela foto. Regime jurídico. Regime jurídico. Regime jurídico. Atividade. Não, regime jurídico de quem? Dos servidores. Dos servidores. Obrigado, viu, Elisa? Eu fico muito lisonjeado. Obrigado, Lorena. Obrigado, Fernanda. Eu fico muito lisonjeado de escutar essas palavras muito doces, hein? E você sabe que ao longo da minha vida eu nunca fui assim, nada reconhecido. Eu sempre fui tido como um páreo, eu acho, um pouco aí na faculdade. Nunca tive nenhuma relevância em nada. Eu até fico surpreso que vocês falaram isso comigo. Mas assim, muito obrigado. Isso é bom, né? Mas eu sempre trabalhei muito para poder oferecer um serviço de boa qualidade, correto? Mas talvez eu não estivesse oferecendo aquilo que eu tenho de melhor para as pessoas certas, né? Então, acontece isso também, né, Lorena? A gente não vai ser reconhecido, né, por pessoas que não têm, talvez, uma capacidade, uma dimensão, né? Não tem aquela química, né, Elisa, que eu estava falando com você, com todo respeito, né, Elisa, claro. Mas a gente tem, e é difícil a gente encontrar isso ao longo da nossa vida, né? Imagina, pessoas passam um pouco pela vida inteira e elas só estão, às vezes, num lugar assim que não é acolhedor para elas, hein? Interessante isso. Regime jurídico dos servidores. Vamos lá. Regime jurídico dos servidores. Notariais e registrais. O interessante que eu achei aqui nesse voto, vocês vão entender por quê. Ele faz, o ministro Carlos Aires Brito, ele faz uma comparação com a atividade legislativa, a atividade judiciária e a atividade executiva. São atividades, essas atividades, elas são próprias do Estado, mas exercidas por particulares. Será que eu poderia dizer que quando eu digo que elas são próprias do Estado,
eu estou dizendo que a titularidade é do Estado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Vamos colocar aqui a titularidade do Estado. Aqui, ou não, é próprias, mas, Elisa, com esse fundamento, eu posso ir para um lado e posso ir para o outro. Se eu digo que a titularidade é do Estado, eu posso justificar a responsabilidade do Estado. Se eu digo que a transferência da titularidade é para o particular, eu excluo a responsabilidade do Estado. Titularidade do Estado, mas é o que ele fala no voto. Exercidas por particulares. Então, aqui tem uma delegação do exercício. Delegação do exercício. Exercidas ou traspassadas. Aí. Elas são exercidas ou traspassadas. Não pela concessão ou permissão, normadas pelo caput do 175, como instrumentos contratuais de privatização do exercício da atividade. Olha só, eu não falei que a delegação por permissão e concessão, ela tinha um aspecto contratual. É exatamente isso que eu falei. Nesse voto, ele tá falando exatamente isso que eu falei. Eu não falei que a delegação tem que acompanhar o esquema, hein? Aí, porque esse voto é complexo. A delegação, no caso, a descentralização por delegação, que transfere para a pessoa jurídica de direito privado a execução mediante contrato, não é a permissão ou concessão. Portanto, ela não é... Tá vendo, Elisa? Eu estou justificando o que eu havia falado com o voto do ministro Carlos Aires Brito. Não é essa hipótese. Porque, olha, mas não pela concessão ou permissão normadas pelo caput, como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade. Cada palavra aqui desse voto, ela é uma coisa muito significativa. Ele está falando exercício, ele não falou titularidade e exercício, e ele não falou titularidade, ele usou a expressão adequada, exercício dessa atividade material, que ela é uma atividade não jurídica, discordo, data vênia, né? Em que se constitui o serviço... não, tá, claro, perdão, ele está falando especificamente da atividade material, que é a atividade de fato não jurídica exercida pelos concessionários e permissionários, né? Então ele está falando o seguinte, o que ele disse aqui? Que não é essa delegação não é delegação sui generis. Não é a delegação tratada na descentralização por delegação, não é delegação tratada na descentralização por delegação. Essa é a que acabamos de ver. Você não viu ele falando? Cujo, ele ainda fala, não é a delegação permissão-concessão. Não é essa delegação. Que se faz através de um contrato em que se transfere o exercício. Ele usa, né? Contrato, exercício, concessão, permissão. É uma delegação sui generis. Eu acho que nessa frase se enquadra essa expressão. Cláusulas contratuais. A delegação pode recair sobre natural e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto de que empresa ou pessoa mercantil é que versa a magna carta em tema de concessão
ou permissão de serviço público. Então, por exemplo, delegação, eu não estou falando ali que a delegação, ela não comporta delegação sui generis. Eu vou colocar aqui, a delegação concessão, permissão, a delegação de concessão, ela vai cair sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre uma pessoa jurídica. Sobre pessoa jurídica. Essa delegação, por sua vez, ela vai cair sobre uma pessoa natural. Uma pessoa natural. Eu estou comparando aqui as coisas. Porque concessão e permissão é pessoa jurídica e é uma pessoa e tem uma natureza mercantil. Ele ainda fala sobre a natureza dessas pessoas. Natureza mercantil. Atividade notarial. É delegação sui generis. Vou colocar aqui. Delegação sui generis. Não é por isso que a gente não pode ler o direito administrativo e com essa teoria, com essa base nossa agora, com essa nossa construção, a gente explicar esse regime que não vai dar certo, não. Delegação sui generis. Se de um lado é uma delegação sui generis, não é a delegação tratada na descentralização de delegação. Eu vou colocar aqui, né? No direito administrativo. Recai sobre pessoa natural. Essa delegação, ela vai recair, concessão e permissão, sobre uma pessoa jurídica e tem a natureza mercantil. Vamos lá. Para se tornar delegatário do poder público, tal pessoa, ele está falando assim, delegação serventia, eu vou comparar. E a delegação administrativa. Eu vou usar outro termo. Delegação administrativa. Eu vou colocar a expressão administrativa. Então, a delegação da serventia e a delegação administrativa. Olha só. Por que não é a mesma coisa? Porque é uma delegação sui generis. Não é a delegação tratada na descentralização por delegação do direito administrativo, em que fala em transferência de exercício, que fala em contrato, que fala em concessão e permissão. A pessoa natural. Aqui é uma pessoa jurídica. Concurso público. Aqui é concurso público. Concurso público. Por outro lado, nessa delegação, é processo licitatório. Vamos lá. São atividades estatais cujo exercício privado é sobre a fiscalização do poder judiciário. Outra, uma atividade estatal, e é fiscalizado pelo poder judiciário. Por fim, essa atividade específica
É uma atividade também estatal, mas é fiscalizada pelo Poder Executivo. Também é fiscalizada pelo Poder Executivo. Eu vou tirar uma foto, porque a gente continua fazendo nosso quadro. Porque, por exemplo, a imediata, vamos colocar aqui a fiscalização, eu vou colocar aqui imediata, é porque a gente está falando aqui, né? A nossa relação aqui nos cartórios é com o Poder Judiciário, né? Imediata. Eu vou tirar uma foto, vocês vão fazendo um quadro aí, esse quadro. O professor, Pois não. mas essa parte do título aí, delegação administrativa, não é da delegação da serventia, não é a delegação tratada na descentralização por delegação. Teria que ficar. É porque eu falei delegação administrativa, mas é porque eu não achei uma palavra melhor, entendeu? Pois é, mas essa afirmação não é a delegação tratada na descentralização, é da delegação da serventia, né? Não, aqui é um quadro, aqui é outro. Tudo que está no lado direito diz respeito à concessão e permissão. E tudo que está no lado esquerdo diz respeito às serventias. Não é aqui relação sui generis, não é isso. É porque eu estou comparando as duas. Na delegação da serventia, ela é diferente daquela delegação na descentralização por serviços. Descentralização por serviço. Eu vou até colocar aqui. Descentralização serviços. Descentralização por serviços. Aqui, do lado direito, é uma coisa, do lado esquerdo é outra, diferente. Você entendeu a lógica? Descentralização. Ó. Vamos lá. Fernanda, tudo bem? Ok. Então, eu vou apagar aqui. A delegação sui generis da serventia extrajudicial, ela vai ser sobre uma pessoa natural, vai ter concurso público, e a atividade estatal ela será fiscalizada é uma atividade estatal que será fiscalizada imediatamente pelo Poder Judiciário, ao contrário daquela outra, em que vai ser atribuída a uma pessoa jurídica, mediante processo de adjudicação, né, e processo licitatório, e sendo fiscalizada imediatamente pelo Poder Executivo. Aí eu vou continuar falando sobre elas e fazendo esse quadro comparativo, porque o ministro Carlos Aires Brito estudou, ou alguém, eu acho que isso foi coisa dele mesmo, não posso dizer, ele pode ter sido auxiliado por alguém, mas esse texto foi realizado, claro, que foi pelo ministro, né? Mas então por uma pessoa que tem profundos conhecimentos de direito notarial e registral e que fez uma análise histórica do Instituto. Vamos lá. Vamos colocar aqui, então, os cartórios, delegações. E vou colocar aqui as delegações, concessões, permissões. Concessões, permissões. Delegações, concessões, permissões. Vamos lá. Então, a fiscalização eu já falei. Por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado
para conferir certeza e liquidez jurídica às relações interpartes, com essa conhecida diferença. O modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serventias extraforenses não adentra nessa delicada esfera de litigiosidade. Então, aqui ele está falando já uma outra coisa. Ele está comparando os cartórios das delegações com o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Vamos colocar aqui. Nos cartórios, presença do Poder Judiciário para marcar, presença do Estado para conferir. Ele equipara os cartórios a um órgão do Poder Judiciário. Ele equipara aqui os cartórios a um órgão do Poder Judiciário. É um órgão, mas entre aspas, seria órgão do Poder Judiciário. Afinal de contas, é que é pela presença do Estado, pela presença do Poder Judiciário, é que se atribui liquidez e certeza às relações jurídicas. Não é isso que ele fala? Sim. Então, essa é a atuação do cartório, essa é a atuação do Poder Judiciário, órgão do Poder Judiciário. Mas aqui tem uma diferença. Aqui não há litigiosidade. Vamos colocar aqui. Não há litigiosidade. Aqui há contenciosidade. Contenciosidade. A contenciosidade. Ok. A atividade notarial de registro não se inscreve no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, mas as que são por tabela de emolumentos. Aí aqui, tarifas ou preço público. Ao contrário daquela outra lá. Vamos colocar aqui, não está ficando bom esse quadro, essa parte aqui. É porque ele falou só uma classificação, mas aqui eu vou fazer o seguinte. Cartórios, aqui delegação. Outra diferença entre concessão e permissão. Não tarifa, não preço público. Emolumentos. São taxas. E aqui? Tarifas, preços públicos. Ok. Delegação à pessoa privada. Feixes de competências públicas. Órgãos, né? Órgão. Vou colocar aqui feixes de competências. Essas não são definições de órgão? Públicas. Feixes de competências públicas. Competências que fazem de tais serventia uma instância de formalização de atos de criação, preservação, modificação, transformação e extinção de direitos e obrigações. Se esse feixe de competência pública investe as serventias em parcela do poder estatal idônea à colocação de terceiros numa condição de servir o acatamento, a modificação dessas competências estatais somente é de ser realizada por meio de lei em ato formal, segundo a regra de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nos cartórios, então, nós temos instância, cartório.
instância de criação, modificação, instância de criação, modificação e extinção de direitos. Criação, modificação, transformação, modificação, preservação de direitos, obrigações, né? Que submetem terceiros. Submetem terceiros. Portanto, as atribuições dos cartórios, essas competências estatutárias só podem ser realizadas por lei. Alteração das atribuições só por lei. Aqui, a alteração, pessoal, é por contrato. Vocês se lembram disso? Porque é contratual. Aí, por fim, tendo em vista que o STF indeferiu o pedido de liminar há mais de 10 anos, e que nesse período mais de 700 pessoas foram aprovadas, a adoção da ainda preservação, aí ele muda já para a questão específica do caso em tela. Ele ainda fala o seguinte: olha só. E aqui, se eu continuo nessa outra frase, porque é o seguinte, sabe de onde eu tirei isso aqui? Naquela Constituição comentada pelo STF. É ótimo. Você sabe, né, Elisa? Ali no site do STF. É ótimo. Eu estou confundindo, professor, com o livro de Direito Civil, que era do ministro César Peluso, mas não tem nada a ver. Não. É bom saber. Essa é a Constituição comentada do STF, né? É do STF. Você conhece, né, Lorena? É o seguinte, Lorena, Elisa, você, por exemplo, quer saber o posicionamento, o que a gente está discutindo, isso agora que a gente está discutindo. Você vai, por exemplo, no artigo 236, tem o STF, no site do STF, tem a Constituição, e eles simplesmente elencam os julgamentos pertinentes àquele determinado artigo. Então, tudo que diz respeito à atividade notarial vai estar lá no artigo 236, por exemplo. Se você quer saber o entendimento, as teorias adotadas aqui a respeito da responsabilidade objetiva do Estado, o 37, parágrafo 6º, por exemplo, você vai lá e vê os julgamentos do STF a respeito do tema. É muito simples. E só para encerrar aqui, é o seguinte. Nós temos aqui, são atividades estatais, e não são serviços públicos, especificamente, propriamente dito. É uma atividade estatal, mas não é um serviço público. Atividade estatal. Isso aqui está no outro voto. Estatal, mas não é serviço público propriamente dito. Não é serviço público propriamente dito. Não é serviço público propriamente dito. E aqui é atividade estatal. Atividade estatal. Serviço público, sentido estrito. SS. Propriamente dito, aqui seria, eu vou puxar uma seta aqui, mas seria tais como legislação, diplomacia,
legislação, diplomacia, uns exemplos. Segurança pública. Segurança pública. Isso quer dizer o quê? Embora sejam serviços estatais, eles não se confundem com serviços públicos. Tanto é que é um serviço estatal remunerado por taxa. Não é um serviço público remunerado por uma tarifa ou um preço público. Eu acho que tudo isso que nós fizemos aqui, nós conseguimos mostrar a especificidade do serviço notarial e registral. Então, numa eventual prova discursiva, você tem que colocar todos esses elementos, né? Eu vou tirar uma foto. Professor, eu vou pedir licença que eu tenho que me retirar, mas antes eu queria dizer que está excelente e que o senhor tem que escrever sobre o tema, porque o senhor tem muita coisa para ajudar a gente a se colocar no papel. Obrigado, eu vou seguir seu conselho. Vou tentar fazer isso. Mas muito obrigado aí pelo carinho, viu, Elisa? Eu sei que é de coração e é sincero. Então tá, mas eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua falando sobre autarquia, tá bom? Não tem problema, a gente continua. Então até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso outro tema, tá? Então vou terminar a gravação. Tchau.